Bom dia, quarto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula é aula de geografia. Vocês vão pegar a apostila grupo 5 e colocar essa apostila na página 192. O assunto da nossa aula é migração. O que é migração? Migração é movimento populacional, ou seja, são pessoas mudando de um lugar para o outro. E essas mudanças, elas acontecem de várias formas e por vários motivos. E na aula de hoje nós vamos entender quais são os tipos de migração que existem e quais são os motivos que levam as pessoas a provocar esse movimento populacional, ok? Vamos começar aqui, ó, migração. Existem três palavras, migração, emigração e migração. Cada uma delas tem um significado diferente. Por exemplo, migração, migrante, é uma pessoa que vai mudar de lugar, mas dentro do seu país. Então, é como se você mudasse de cidade, mas dentro do Brasil. Ou seja, você não se muda para outro país. Quando você muda de cidade, mas permanece no mesmo país, você fez uma migração, você é um migrante. Agora, imigração é quando você muda de país. Então, por exemplo, você sai do Brasil e vai morar nos Estados Unidos. Então, você fez uma imigração, ok? E qual que é a diferença entre o termo imigração e emigração? Por exemplo, a pessoa que saiu do Brasil, ela é um emigrante. Por quê? Porque a emigração é um movimento de saída, ok? Mas quando ela chega lá nos Estados Unidos e entra no país para morar, então ela é um imigrante. Por quê? Porque ela entrou no país. Então, a imigração é um movimento de entrada, é quando você chega no país. E a emigração é um movimento de saída, é quando você sai. Para que vocês possam entender direitinho, observem esse mapa mundi aqui. Eu vou pegar aqui uma caneta. Deixa eu pegar a caneta. Imagina uma pessoa que mora aqui no Nordeste e essa pessoa saiu do Nordeste e veio morar no estado de São Paulo para poder trabalhar, né? Então, ela saiu do Nordeste brasileiro e veio para a região Sudeste. Ela continua no mesmo país, que é o Brasil. Então, essa pessoa é um migrante. Agora, vamos imaginar que uma pessoa saia do Brasil, aqui da região Sudeste, e vá para os Estados Unidos para trabalhar. Vocês podem perceber que ela mudou de país, né? Então, aqui no Brasil, ela é um emigrante. Por quê? Porque ela saiu do Brasil, ela foi embora do Brasil. E lá nos Estados Unidos, ela é um imigrante. Por quê? Porque ela entrou nos Estados Unidos, ela chegou nos Estados Unidos. Então, o termo imigrante é para quem chega e o termo emigrante é para quem sai. E o termo migrante é para quem muda dentro do mesmo país, ok? Agora nós vamos falar sobre os fatores, por que alguém muda de lugar, né? Então vamos lá, aqui. Primeiro fator é o fator econômico. As pessoas elas se mudam de um lugar para outro em busca de melhores empregos e para ganhar mais dinheiro. Esse é um dos principais fatores. Pensando nisso, os países que mais recebem imigrantes são os países ricos, como Estados Unidos, Japão, Portugal, Itália e vários outros países da Europa. E na atualidade, um outro país que tem ganhado muitos imigrantes por conta de fatores econômicos é a Austrália, né? Continuando, vamos falar agora sobre os outros motivos. Nós temos os fenômenos naturais. Geralmente, quando acontece um terremoto, um tsunami, alguma coisa que acaba com o local, né? Sendo um fenômeno natural, uma tempestade, a seca, as pessoas tendem a sair daquele local. Por quê? Porque tudo fica destruído, né? Tudo fica devastado. Então, elas vão tentar recomeçar a vida em outro lugar. Fatores políticos.
Bom, os fatores políticos levam as pessoas a saírem do seu país de origem ou do país onde moram. Por quê? Porque elas não concordam com as opiniões dos seus governantes. E por último, os fatores étnicos raciais, que são o quê? São conflitos entre grupos, né? Então, muitas vezes, por preconceito, por medo de ser atacado, porque existe um grupo que não aceita a sua religião, que não aceita a sua cor, que não aceita a sua condição, essas pessoas acabam mudando de lugar, certo? Existe uma classificação das migrações. A migração espontânea é quando a pessoa muda porque ela quer mudar. Ela ficou com vontade, ela decidiu o que queria e foi. Mas existe também a migração forçada. E a migração forçada geralmente a pessoa não quer mudar, mas ela é obrigada a mudar, ou para salvar sua própria vida, ou porque outros motivos a forçam a mudar. Então, a migração espontânea, a pessoa muda por vontade própria. E a migração forçada, a pessoa muda sem ser sua vontade. Temos também a migração definitiva, que é quando a pessoa muda e não volta mais. E nós temos também a migração temporária, que é aquela que a pessoa muda, fica 1 ou 2 anos e volta para o local de origem. As migrações internas são aquelas migrações de pessoas que mudam dentro do seu próprio país, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Então, temos as migrações internas, mas nós temos também as migrações externas. Migração interna dentro do seu país. Migração externa para fora do seu país. E uma das migrações internas que acontecem muito aqui no Brasil é a migração sazonal. O que é a migração sazonal? São pessoas que se mudam de uma cidade, de uma região para outra, dentro do seu próprio país, para trabalhar no período de safra. E quando esse período de safra acaba, elas voltam para o seu lugar de origem. E um exemplo muito forte disso acontece aqui na nossa cidade de Guaíra. Muitos nordestinos, eles saem da região Nordeste e vêm para a cidade de Guaíra para trabalhar nas usinas na época de safra. E aí, quando acaba a safra, no final de novembro, eles voltam para a região deles, para o Nordeste, e só vão voltar aqui para Guaíra no período de março a abril, que é quando as usinas começam a safra novamente. Geralmente essas pessoas, elas ficam alojadas em casas que elas alugam, né? Elas alugam uma casa e ali vivem cerca de 20 a 30 homens, mas hoje, aqui na beira da lagoa, perto da ABB, e lá perto de onde é a entrada da Festa do Peão, existem 2 hotéis, 2 alojamentos que abrigam essas pessoas e que fornecem comida e local para dormir. Tudo isso é pago, né? Então, eles vêm para cá, trabalham, eles pegam dinheiro para pagar esse alojamento, eles mandam dinheiro para a família deles que ficou lá na cidade deles, e aí quando a safra acaba, eles vão embora, geralmente com o dinheiro que eles juntaram durante o período de safra, passam o tempo com a família e depois voltam para trabalhar. Essa é a migração sazonal e na cidade de Guaíra ela está muito presente, certo? Vamos lá. Por que as pessoas mudam de um lugar para outro? Eu expliquei vários motivos para vocês, né? Primeiro, por fator econômico, para poder procurar uma vida melhor, por conta de catástrofes ambientais, por conta de fatores políticos, por conta de fatores étnicos e raciais. Siga as orientações do seu professor e debata com os colegas o que faz as pessoas saírem de onde estão para outros locais. Após o debate, escolha um dos motivos discutidos e faça um desenho retratando. Então, veja bem, aqui nessa página, eu falei para vocês os fatores. Primeiro, fator econômico. Segundo,
fenômenos naturais. Terceiro, fatores políticos. Quarto, conflitos étnicos e raciais. Eu falei 4 fatores. Vocês vão escolher somente um e fazer o desenho aqui para a tia Letícia. Depois de desenhar, você vai escrever para a tia Letícia qual é o fator que você escolheu. Continuando, leia a tirinha do Armandinho e responda às questões. O problema maior não é a chegada dos refugiados, mas o que leva alguém a deixar o seu país. Li numa revista que, Dinho, fugir para Miami é diferente. O problema maior não é a chegada dos refugiados, mas o que leva alguém a deixar o seu país. O que a mãe do Armandinho quis dizer com isso? Meninos, prestem atenção. Refugiados são pessoas que são obrigadas, que fazem uma migração forçada. Por quê? Para salvar sua própria vida. Ou por conta de guerra, ou por conta de fome e miséria, né? Então, a preocupação principal do Armandinho é o motivo pelo qual os refugiados estão deixando o seu país. E a menina, quando ela fala, Dinho, fugir para Miami é diferente, o que ela quer dizer? Que uma pessoa, quando ela se muda para Miami, não é porque ela é um refugiado, é porque ela está procurando uma melhor oportunidade de vida. Por quê? Porque Miami é uma cidade americana muito rica. Então, olha lá, o que a mãe do Armandinho quis dizer com isso? O problema maior não é a chegada dos refugiados, mas o que leva alguém a deixar o seu país. Os refugiados, na maioria das vezes, eles deixam o seu país por conta de uma guerra ou por conta de conflitos que ameaçam a sua própria vida. E isso é um motivo muito sério, porque as guerras, elas não trazem benefícios para ninguém, né? Então, o que a mãe do Armandinho quis dizer com isso? Ela quis dizer que, geralmente, o motivo que leva um refugiado a deixar o seu país é a guerra. E a guerra é um fator preocupante. Por quê? Porque ela não traz benefício para ninguém, ok? Continuando, e o que leva alguém a deixar o seu país de origem para se tornar um refugiado em outro país? As guerras. Por que a amiga de Armandinho diz que fugir para Miami é diferente? Tente conversar com seu professor e descobrir o significado dessa fala. Quando ela diz fugir para Miami é diferente, ela está querendo dizer que quando a pessoa foge, quando uma pessoa se muda para Miami, o motivo pelo qual ela se muda não é uma guerra, e sim a busca de uma vida melhor, de um trabalho melhor, de um salário mais alto. Continuando. Como você se sentiria se fosse obrigado a deixar o seu país de origem? Então, escreva aqui para a tia Letícia nessas linhas como que você se sentiria se fosse obrigado a mudar do Brasil. 3. A migração é um fator que contribui muito para a transformação e o crescimento das cidades brasileiras. Faça uma pesquisa e responda as questões. Quais grupos que migram tradicionalmente para a sua cidade? Essa migração é temporária ou definitiva? Já falei sobre isso. Aqui na cidade a gente recebe um tipo de migração temporária, que é a migração sazonal, que são nordestinos que saem do lugar onde eles vivem e vêm trabalhar em Guaíra, nas usinas, em época de safra. E quando a safra acaba, eles voltam para a usina. Você e a sua família já realizaram algum movimento migratório? Ou seja, você já mudou de cidade? Sim ou não? Você já mudou de país? Sim ou não? O tipo de migração que você fez leva qual nome? Ok? Continuando. Relacione as colunas ligando o tipo de migração à sua correspondente explicação. Esse exercício aqui, a tia Letícia vai deixar vocês fazerem sozinhos, ok? Onde que tá a resposta? Todas as respostas estão aqui, ó. Circuladas de roxo, grifadas de amarelo, ok?
Então, na página 195 e 196, você encontra as respostas do exercício 4. Aqui, Ana morava em Santos, no Brasil. Ela recebeu uma oferta de trabalho e mudou-se para Oruro, na Bolívia. Sabendo disso, faça o que se pede. Para quem mora na Bolívia, Ana é uma, e para quem mora no Brasil, Ana é uma. Gente, aqui você vai responder com as palavras imigrante ou emigrante. Lembrando que nesse mapa que eu expliquei, quem sai do país é emigrante. Quem entra no país é imigrante. E aqui na história da Ana, ela está saindo do Brasil e entrando na Bolívia. Continuando, exercício 6. Cite pelo menos 2 fatores que influenciam os movimentos populacionais e explique-os. Então, o que são esses fatores? São aqueles 4 que eu mostrei para vocês. Fator econômico, fenômeno natural, fator político e conflito étnico-racial. Você vai escolher 2 e vai explicar esses 2 para a tia Letícia. Agora você vai fazer o exercício de número 7. Escolha a alternativa que descreve uma migração sazonal. Acabei de explicar também. Exercício 8. Leia a frase e complete-a corretamente. O turismo é um tipo de migração. Turismo é você viajar para um lugar e voltar. Isso é uma migração permanente ou uma migração temporária? Pensa e responde. Meninos, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Assim que você fizer suas atividades, você vai mandar foto dessas páginas para a tia Letícia poder fazer a correção, tá bom? Um beijo para vocês, bom final de semana e até terça-feira.